Graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo, aquele que nos amou de uma maneira tão maravilhosa e sem nenhuma condição de nossa parte, mas Ele nos amou e nos guardou em santificação e honra para o seu santo nome. Então, aqui estou mais uma vez para exortar-vos a não sairmos da santa e bendita promessa daquele que operou tão grandes coisas por nós, aquele que entregou o próprio Filho para que viesse para redimir a nossa culpa, o nosso pecado e nos tornássemos outra vez filhos de Deus. Amados, eu estava meditando, refletindo na palavra de Deus e estando ali em Salmos capítulo 2, eu tive muitas recordações de tudo aquilo que Deus nos tem falado. E uma das coisas que às vezes passa desapercebido aos nossos olhos, porque um salmo quase sempre é salmo de louvor, mas aqui nós vimos o salmista logo no início do livro dos Salmos, no capítulo 2, ele diz: por que bramam as gentes? Por que se amotinam as gentes, as nações? E os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós suas cordas, aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. E essa hora crucial está chegando. Nós vamos ver Pôncio Pilatos e todos os outros ali escarnecendo de Jesus quando estava na cruz. Mas vamos lembrar que, como servo do Altíssimo, não era só Jesus. Israel também é considerado como ungido do Deus Altíssimo. E Israel, ele foi massacrado, ele foi deportado, ele foi humilhado, ele foi perseguido, e é até hoje. E uma das grandes explicações que temos para tantos conflitos que atingem aquela região é a explicação do primeiro-ministro Netanyahu. Se nós recuarmos, eles acabam com a gente e nunca mais seremos povo. Se nós deixarmos que eles façam um outro estado que não o nosso neste lugar, certamente nós seremos extintos. E então é por isso que Deus, ele, de certa forma, provoca os inimigos de Israel para mostrar que ele está sob domínio de todas as coisas. Nós vamos analisar, meus amados, em 2001, 11 de setembro de 2001, começou uma escalada, e pouca gente presta atenção nisso, mas como começou uma escalada, Al-Qaeda, chefiada, liderada por Bin Laden, vocês agora se lembram, eles atacaram toda aquela região ali nos Estados Unidos, mas visando sempre os judeus que eram grandes, vamos dizer, latifundiários do dinheiro daquela época, como é até hoje. Então, Bin Laden, ele liderou aquilo ali. As Torres Gêmeas caíram. E ali, então, nós vimos o seguinte, a explicação da palavra de Deus. Quando a gente vê Daniel, capítulo 6, 7, falando ali a respeito de que ele vê um carneiro e um bode. O carneiro dava amarradas para o Oriente, para o Ocidente, para o Norte, para o Sul, e ali pouca gente entendeu aquilo. Esse carneiro, na verdade, o carneiro não costuma dar amarrada, cabeçada, ele não sai dando cabeçada à torta e à direita, ele defende o território dele, ele derruba um boi se necessário for numa luta, mas ele não é que ele é um animal agressivo, nós sabemos da mansidão dos carneiros. Mas então, ele dava amarradas. O que significa isso? Que os Estados Unidos, ele batia de frente
em todo o mundo como guardião da paz. Aquilo foi assunto que pouca gente até comentou, talvez por falta de conhecimento, ou então talvez por até uma cisma de se prontificarem em traduzir as profecias bíblicas. Mas eu me lembro que, logo em seguida, no outro dia, pela misericórdia de Deus, numa reunião que nós fazíamos todas as terças-feiras de oração na igreja, eu tive a oportunidade de dar a palavra e eu mostrei esta pontuação. Ali, o carneiro eram os Estados Unidos. O bode que vem voando ou vem sobre toda a terra, sem tocar o chão, e que atinge as duas pontas do carneiro, as duas torres. E ali, se você ler, você vai ver que foi exatamente como a palavra de Deus fala. É como se fosse você estar lendo o jornal da manhã daquilo que aconteceu ontem à noite. E ali, então, nós podemos ver que começou vamos dizer, a queima de estoque da esquerda, dos bodes, contra a direita. E então as perseguições vêm, Afeganistão e tantos outros conflitos, mas que Israel, ele era só o culpado. Ele não entrava. Quem fazia eram outras nações, mas Israel que era o culpado. Você deve bem se lembrar disso. Ora, convenhamos, quando a gente vê, por exemplo, os conflitos que houve, eu até marquei em algum lugar, quando naquela Primavera Árabe, começou na Tunísia, derrubaram o Anwar Sadat, que era o presidente, nada a ver com o presidente, era o ditador, e começou ali, depois foi Egito, depois foi Kuwait e tantos outros querendo democracia. O incrível é que em todas aquelas manifestações, de vez em quando você via, ainda que fosse só uma cartolina, alguém agitando e ali estava escrito: morte a Israel, morte à América. Eles estavam depondo o governador deles ali, mas já querendo morte de Israel. Então, isso vem crescendo. Nós vemos então Al-Qaeda, nós vemos agora a Primavera Árabe e, por incrível que pareça, chega no dia 7 de outubro de 2023, o Hamas invade Israel, mata 1.200 pessoas aproximadamente, das piores formas, das mais cruéis que você possa imaginar. A começar assim de uma coisa que talvez você passa até desapercebido, mas assar uma criança viva no forno, rindo, tirando fotos, depois não se sabe o que foi feito deste bebê, mas isso aconteceu. E eles fizeram condições para que a imprensa internacional filmasse aquilo. Graças a Deus que não veio nas mídias. Ninguém teria estômago para assistir aquilo. Mas há quem defenda o Hamas. E aí continua esta onda de guerras, onda de tristeza, de perseguição. Bem, quando pensa que não, no dia 28 de fevereiro, agora de 2026, os Estados Unidos da América invadem o Irã. Por quê? Porque antes, um pouco antes, eles haviam bombardeado alguns departamentos, talvez oficina, onde estariam, supostamente, sendo construídas bombas nucleares. E o temor é o seguinte, todo mundo sabe, não é só Israel, não é só América, todos sabem, menos o Lula, claro, que uma bomba atômica na mão do Irã seria, com certeza, o fim de Israel e o fim das nações vizinhas. Esses ayatolás, eles querem serem supremos, como a gente conhece algum supremo por aí que quer ser acima de todas as suspeitas. E eles queriam, era sim a extinção de Israel. Mas parece que tudo isso escapa aos olhos de Deus, mas nós entendemos que Deus, ele faz as coisas acontecerem exatamente como ele determina. Não é como nós queremos, não é como a gente acha que vai ser, não. Deus faz as coisas conforme o seu plano, os seus planos e os seus propósitos.
Ele é quem vai ser glorificado sobre todas as coisas. Considerando isto, essa guerra, nós deveríamos estar alertas. Eu já falei aqui por mais vezes, quando a gente lê capítulo 38 e 39 de Ezequiel, a gente tem detalhes do que está acontecendo e daquilo que vai acontecer bem próximo. Olha, só lembrando você ali, Deus diz assim, e tu, ó Gog, terra de Magog, ou seja, você, Rússia, terra de toda essa gente, Meseque, Tubal, Magog, todos eles eram antigos líderes tribais, que hoje são chefes de grande nação. Eu vou vindicar, quer dizer, eu vou trazer você, vou te insultar e trazer você. Você e muita gente contigo. Primeiro, persas. Persas é o Irã, viu? Caso você não saiba, claro. Mas Persa é o Irã. Eu trarei você, depois o norte da África, depois Togarma, Turquia. Vocês viram a Turquia já botando as garras, dizendo que aquilo não pode continuar assim, que eles vão intervirem? Pois muito bem, Síria e Líbano, depois ainda uma parte do que hoje é a Europa, mas a Europa Oriental, que vocês se lembram que pertencia à União Soviética, eles estarão do lado da Rússia, assim como muitos outros países. Sabe o que isso significa? É que você que está me ouvindo, que está me vendo, você faz parte da igreja que vai ser arrebatada. Não se deixe confundir e nem se enganar. Esteja vigilante, sóbrio, agradecido a Deus e dizendo Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O conselho de Paulo aos Tessalonicenses é, em todo o tempo, estejam alvas as suas vestes. Perdão, esse aí é Antigo Testamento, mas vale a pena, em todo o tempo, não é só no dia de domingo, só um pouquinho antes de ir para o culto, não é depois do culto, não é durante o culto, em todo o tempo estejam alvos as tuas vestes e nunca falte a unção sobre você. E aí então sim, nós vamos à primeira, a carta aos Tessalonicenses, que diz assim, todo o teu ser, todo, espírito, alma e corpo, se achem irrepreensíveis para a vinda do Senhor, que breve vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, a graça resplandeça em sua vida.